repercutir essa volatilidade nos preços do petróleo, que eu vou conversar agora com o presidente do IBP, o Roberto Ardenghy, que já está aqui comigo. Roberto, muito bom dia para você, meu querido. Bem-vindo sempre aqui à nossa programação. Muito bom ter você aqui para conversar um pouco sobre essa commodity que persiste em cima dos $100. Bem-vindo. Olá, Débora, bom dia. Roberto, esse anúncio que a OPEP faz nesse momento não traz um impacto maior no petróleo agora. Quando a gente pensa em países que constroem ou que fazem parte da OPEP aumentando a produção de petróleo, mas sem ter como escoar, é mais do que correto agora cravar. Estamos falando de um anúncio simbólico para tentar ancorar expectativas de petróleo, porque na prática eles nem têm muito o que fazer agora, né, Roberto? É verdade, Débora. Eu acho que o mercado entendeu isso, né? Existe, claro, a expectativa da OPEP de acalmar o mercado. Isso aí é uma função que a OPEP exerce. Ele concentra aí cerca de 43% da produção de petróleo do mundo, né? Os maiores países, não só produtores, mas exportadores, né, de petróleo, como é o caso da Arábia Saudita, dos Emirados, da Rússia, né? Então, esse é um objetivo da OPEP desde que começou essa crise, né? Dar maior liquidez ao mercado. Mas, como você mencionou, não adianta aumentar a produção se você não consegue aumentar os fluxos, né, desse petróleo circulando, né, entre países produtores e países consumidores. E aí o Estreito de Hormuz e toda aquela região lá estão prejudicados. A gente tem visto todo esse debate aí nos últimos dias com relação à logística do petróleo, e é isso que eu acho que o mercado ainda está esperando uma solução para essa situação. Uhum. Então, Roberto, na tua opinião, o mercado está hoje, o mercado de commodities, né, de petróleo especificamente, está hoje mais sensível ao fluxo real de barris ou ao risco de a guerra sair de controle nesse momento? Essa é a grande questão. Eu até conversei com vocês há cerca de 2 semanas atrás e mencionava que a grande questão desse conflito é o tempo que ele vai permanecer, porque cada país tem uma solução. Alguns países estão usando seus estoques estratégicos, outros estão procurando reduzir o consumo, né? Estão limitando até o refino, né, de petróleo em suas refinarias, estão aumentando o preço dos combustíveis para ver se isso diminui também o consumo lá na ponta, né? Então são estratégias que você usa como cada país, né? E cada país tem um efeito diferente, né? Eu tenho dito isso sempre, né? É muito difícil você generalizar o que vai acontecer no mundo inteiro, porque cada país tem uma situação. O Brasil, por exemplo, é um país exportador de petróleo, exportador líquido de petróleo, então a gente tem aí uma situação de abastecimento relativamente tranquila no que diz respeito ao petróleo, mas no que diz respeito aos derivados, diesel e gasolina, aí a coisa se complica um pouco para o Brasil. Então, se isso perdurar, e se o conflito perdurar, a gente realmente vai ter que, vamos ver cada país tomando ainda medidas adicionais, né? Seja medidas para redução de consumo, seja medidas para conseguir petróleo em outras áreas que não o Oriente Médio. É isso que a gente vai ver aí nas próximas semanas, caso o conflito perdure, né? Agora, Roberto, você vê a OPEP+, agora também como refém dessa guerra, ou seja, desse cenário geopolítico, porque a sensação que dá, né, em toda essa crise é que a caneta da OPEP, nesse momento, vale muito menos do que o mapa do Golfo. Mas a OPEP não é apenas o Oriente Médio, né? A OPEP existe em países fora do Oriente Médio, né? A Nigéria é membro da OPEP, a Rússia é membro da OPEP, né? A Venezuela até é membro fundador da OPEP. Então, existem outros países onde há produção de petróleo, e claro que esses países produtores hoje fora do circuito do Oriente Médio, mais membros da OPEP, poderiam também entrar para tentar um pouquinho diminuir, né, essa escassez de produto. Então, a OPEP está cumprindo o papel deles, né, de tentar, ao anunciar esse aumento de produção, tentar dar maior a flexibilidade ao mercado e, portanto, reduzir a volatilidade. E a gente vai ver isso nas próximas semanas. O que existe hoje realmente, Débora, é uma situação de crise, né? Onde a gente vê aí os fluxos ainda muito complicados, especialmente os fluxos dos volumes que saem do Oriente Médio. E não é apenas o petróleo, o gás natural também, o GNL,
é outro fator importantíssimo. Países como o Japão, como a Coreia e a China dependem muito do GNL na sua matriz energética, né? E o GNL ele é muito mais sensível, né, a uma crise que o petróleo, porque ele não pode ser armazenado por longo tempo, ele tem que sair logo da região produtora para a região consumidora. Então, mas, Roberto, qual que seria, nesse momento, pela tua avaliação e tua experiência, a capacidade de aumento de produção desses países que fazem parte da OPEP, né, ou da OPEP e seus membros, que não estão nessa região do Golfo? Qual seria a capacidade desse país de aumentar ainda mais produção, né, no atual cenário? Lembrando que, recentemente, a gente já vinha num processo, né, de manutenção um pouco mais alta de produção de barril do petróleo. Existe capacidade de aumento de produção de países que não têm rota comprometida agora, na tua visão? Em alguns países sim, outros não. Eu vou dar um exemplo para você, por exemplo. Os Estados Unidos, que produzem basicamente petróleo e gás natural do shale, né? Que é uma produção onshore, né? Então, essa produção é uma produção que pode rapidamente, ela pode aumentar, né? Em 2 meses, 3 meses, você pode começar a produzir um campo de shale, um poço de shale, né? Já em projetos de águas profundas, onde você precisa colocar uma plataforma de produção, essa plataforma tem que ser produzida no estaleiro, aí demora mais, que é o meu caso, por exemplo, inclusive do Brasil, da Nigéria, né? Então, a Rússia, por exemplo, que produz muito gás e petróleo também, um ambiente onshore, ela pode também aumentar a produção rapidamente, só que ela está sujeita a sanções por causa da guerra da Ucrânia. Então, veja que é um cenário muito complexo. Há certa flexibilidade em alguns países, né? Mas não em todos, e isso que o mercado hoje está vendo, e por isso que o barril hoje está a $108, né? E, Roberto, localizando o Brasil, né, nesse momento, qual que é o maior risco para a gente agora? A alta do barril em si ou essa persistência da volatilidade? Eu te pergunto isso porque tanto Petrobras como refinadores, importadores, governo, enfim, para todo mundo agora, o maior problema, às vezes, me parece não ser só o preço alto, mas a impossibilidade de formar qualquer tipo de referência para tomar uma decisão, dadas as circunstâncias que a gente tem, tanto os ativos, né, de bolsa, como também a própria commodity, respondendo a qualquer nova notícia que a gente tenha, ou qualquer nova declaração que a gente tenha sobre essa guerra. Exatamente. Essa é a dificuldade do planejamento hoje que você tem que fazer no Brasil e em outros países do mundo. Qual vai ser o nível do barril de petróleo daqui a 2 e 3 anos, né? Vai continuar um nível alto ou ele vai ser reduzido ao que estava, $63, $65, né? Eu acho que o importante nesse conflito todo é ressaltar essa tranquilidade do Brasil como um país produtor, e aí a gente ressalta a necessidade da gente continuar produzindo petróleo, inclusive em outras regiões do Brasil, né, onde nós temos aí a perspectiva de produção de petróleo, como é o caso da Foz do Amazonas, como é o caso da Bacia de Pelotas, para a gente, no longo prazo, nós mantermos essa situação de segurança energética. Todos os países hoje, Débora, do mundo, estão buscando maior segurança energética, porque isso é o que define um pouco a questão do país como sensível ou não a esse tipo de conflito. Tivemos uma variação aqui no sinal do Roberto Ardengue, que é o presidente da próprias ou não. Roberto, agora sim, você voltou a gente voltou a conseguir te ouvir aqui nesse momento, pode concluir então. Eu estava dizendo que como é importante, né, a gente continuar esses processos de exploração de petróleo no Brasil, né, em outras bacias sedimentares, para que a gente possa manter a segurança energética do país em momentos de crise. Essa crise é mais uma, não vai parar por aí, nós vamos continuar tendo crises frequentes no mundo inteiro, inclusive no campo da energia, e países como o Brasil, que tem uma condição positiva no sentido de produção de petróleo, eles estão menos suscetíveis, né, aos efeitos de outros países. Imagina um país como hoje o Japão, que importa 90% do petróleo que consome, é um país que está hoje muito mais suscetível economicamente a essa questão do preço do barril do petróleo do que o Brasil. Para a gente amarrar aqui o nosso papo, Roberto, eu queria que a gente pudesse olhar para o copo meio cheio e o copo meio vazio, né? Se essa escalada, né, dessa guerra permanecer e prevalecer, né, num cenário mais negativo, qual seria o próximo estágio
dessa crise para o petróleo. Mas caso a gente tenha uma negociação, e aí olhando para o copo meio cheio, e a gente tenha realmente um cessar-fogo acontecendo, teríamos condições de devolver muito rapidamente todo esse prêmio aí de risco que foi embutido no petróleo a ponto de voltar ao pré-guerra, ou em 2026 esse cenário já não é mais possível? Eu acho difícil porque não é apenas uma questão também de restrição de volume, de logística, mas é também uma questão de afetação de algumas estruturas produtivas. Alguns portos foram atacados, a gente tem notícia, né, de que isso aconteceu em Omã, nos Emirados Árabes e até na própria Arábia Saudita. Alguns campos de petróleo também tiveram sua produção suspensa, e um campo de petróleo, depois que ele para de produzir, ele leva em média 60 a 90 dias para retomar toda a produção. Então, a gente pode imaginar vamos imaginar um cenário que o conflito ele se resolva assim nos próximos 4, 5 dias, e a gente tem uma indicação de que é um processo de paz e que as partes envolvidas anunciaram que vão parar de fazer ações militares. Então, aí o petróleo, pouco a pouco, longo processo, vai começar a cair, mas não vai ser, viu, Débora, um processo a curto prazo. A gente pode imaginar isso durante o segundo semestre do ano de 2026. Perfeito. Eu quero muito agradecer a participação aqui do presidente do IBP, Roberto Ardenghy. Muito obrigada, querido, pelo seu tempo aqui conosco, para trazer um pouco desse cenário para uma semana crucial ainda, né, com essa guerra no Oriente Médio. Uma ótima semana para você e até a próxima, Roberto. Obrigado, Débora. Obrigado pela atenção. Bom dia. Até mais.